E aí, o que é religião? É o batismo numa igreja cristã, é a adoração num templo budista, são os judeus com o rolo da Torá diante do muro das lamentações de Jerusalém, são os peregrinos reunindo-se diante da Kaaba em Meca. Em seguida podemos perguntar, será que essas atividades têm alguma coisa em comum? Será que seus participantes compartilham algum sentimento semelhante a respeito do que fazem? E por que fazem o que fazem? O que significa isso para eles? E como afeta a sociedade em que vivem? E aí, são essas questões relacionadas nas ciências, né, da religião que... são essas questões relacionadas à ciência da religião que contribuem para que eu e você possamos pensar um pouquinho a respeito da similaridade, né, ou das diferenças, mas principalmente verificar que há um motivo para que as pessoas elas estejam relacionadas a isso. Por que esse assunto é tão forte na vida da gente? Tanto que hoje em dia nem tanto, mas quando eu era pequeno era muito comum uma frase em que as pessoas diziam que política, futebol e religião não se discute, né? Porque é um assunto muito caro para as pessoas. E aí, será que a gente para pensar, né, sobre essas questões, e por isso o pesquisador ele vai investigar de uma perspectiva externa todas as religiões, é o que chamam de suspensão do juízo, e nisso ele vai buscar a semelhança, a diferença e tentar descrever aquilo que ele está vendo. E a descrição dele nem sempre vai ser plena nem exaustiva se comparada aos sentimentos de um crente acerca de sua religião. É como, por exemplo, um batista fazendo uma pesquisa sobre o candomblé, ele vai fazer uma pesquisa diferente do que ele, como batista, fazendo uma pesquisa sobre a igreja batista. Um umbandista fazendo uma pesquisa sobre a Assembleia de Deus vai fazer uma pesquisa diferente do que se ele estivesse fazendo sobre a Umbanda. Por quê? Porque como ele está dentro do contexto, então fica muito mais difícil para ele analisar alguma coisa do seu próprio contexto, sem falar que ele não vai ter dificuldade, principalmente na hora de criticar ou ver fragilidade ou inconsistência no sistema do outro. E aí, em relação a isso, pelo menos aqui é uma analogia com a música, né? Um especialista em teoria musical, ele pode explicar de que maneira uma composição foi construída e descrever suas tonalidades e seus instrumentos, mas jamais conseguirá recriar a experiência que a música transmite. Então, por exemplo, você vai fazer uma análise do ritual, você vai fazer uma análise do texto doutrinário, você vai fazer uma análise, né, dessas questões, mas você não tem a experiência em si. Daí onde muitas vezes a gente com teologia a gente tem alguns problemas. Por quê? Porque a gente reconstrói o pensamento do teólogo, mas a gente não visitou a experiência que aquele teólogo teve ao construir aquela estrutura teológica. É como, por exemplo, você pode ser muito bom para falar de Lutero, mas só Lutero teve a experiência de Lutero. Então, daí onde a gente precisa ter essa sensibilidade, como por exemplo o que acontece aqui. O especialista em teoria musical, ele pode descrever muita coisa a partir daquilo que ele está lendo, mas agora ele não tem como transmitir aquilo que a pessoa sente quando ouve uma música. É como, por exemplo, o meu filho quando escuta aquela música do Missionáriozinho, ele fica andando igual um doido, rodando assim na sala, e olha para ver se o menino do desenho está andando também, né? Aí ele olha, roda, anda, vê o menino, ri. Então, o que acontece? É uma experiência diferente que ele tem do que a minha quando eu escuto a música, né? Então, assim, a experiência é um negócio particular. E em relação, né, a isso,
né? Ele até fala sobre a questão da comida, porque ele está querendo comparar o cientista da religião com o religioso. E aí, por exemplo, se você pensar, no caso, um nutricionista que pode explicar que certo alimento consiste numa dada mistura de componentes orgânicos e que, se for resfriado em uma determinada temperatura, terá um gosto doce e fresco ao entrar em contato com o palato humano, mas isso nunca será a mesma coisa que tomar de fato um sorvete. Ou seja, ele pode descrever algumas coisas, ele pode dizer o que vai acontecer, mas ele não tem a sensação. Então, por exemplo, diante desse quadro, o autor ele está passando para a gente a questão do conhecimento religioso, não necessariamente como a religião em si, mas, como ele diz, isso não quer dizer que o estudioso das religiões não possa ser religioso, né? O escritor italiano Umberto Eco, aquele que escreveu O Nome da Rosa, que virou um filme, ouviram falar do Nome da Rosa? Então, aí nisso, o escritor italiano Umberto Eco, falando das relações entre os estudos de literatura comparada e a própria literatura, ele fez a seguinte observação: até os ginecologistas podem se apaixonar. O importante é não deixar que durante a pesquisa as crenças e os sentimentos pessoais influenciem o material que está sendo estudado. Então é aquela ideia de que assim, não é porque você vai lidar com aquilo que você não pode ter uma experiência. Só que você não pode misturar as coisas na hora de fazer uma análise fria do caso. E aí a análise fria ajuda a gente tanto na religião dos outros quanto na nossa. Porque existem coisas que a gente acha que é a coisa mais natural do mundo e o cara lá que é ímpio, filho do diabo, não entende. Mas agora, se você sair um pouquinho da situação e fizer uma análise fria, você vê que tem umas esquisitices às vezes no nosso meio. E você vê algumas coisas que você fala assim: se eu não fosse crente, eu ia achar isso doido mesmo. Tá dando para entender? Se eu não fosse crente, eu não vou muito longe. Quando eu cheguei na Igreja Batista, em 1995, a gente tinha acabado de ter a mudança lembra, o RV, real, mudança de moeda, né? 95, foi em 94 que teve, né? Exatamente. Aí, qual era a discussão na igreja? Se a gente batia a palma ou não batia. Gente resistindo à questão da calça comprida ou da saia. Eu confesso, para quem está lá dentro, aquilo é importante, mas para mim que vim de fora, falei assim: eu não acredito, século 21, mais de 1990, é isso que preocupa essa comunidade? Desculpa, gente, se para alguém acha isso sério, mas eu em 1994 eu achava absurdo. Mas por que eu achava absurdo? Porque eu vinha de fora. Hoje eu sei que isso aí ainda tem ressentimento, ainda tem dor de cotovelo, ainda tem aborrecimento. Entende? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, quando você analisa de fora, você percebe coisas que de dentro você não percebe. Então, isso é importante, não só na questão da nossa religião, mas também na religião das outras pessoas. E aí, por que ler sobre as religiões? Um rápido olhar para o mundo ao redor mostra que a religião desempenha um papel bastante significativo na vida social e política de todas as partes do globo. Não vamos esquecer que, de um lado, você tem extremistas islâmicos explodindo o World Trade Center. Do outro lado, você tem extremistas cristãos buscando arma química onde não tem arma química e matando um governante. Então, e detalhe, Bush dizia que estava combatendo o mal. E, por exemplo, será que ninguém contribuiu com guerra de Irã e Iraque? Ninguém contribuiu com nada lá no Oriente? Ninguém do lado de cá, ninguém cristão fez nada? O mal está lá no Oriente assim, à torta e à direita? Então, eu não sei se dá para perceber, desculpa, né, de falar do pessoal de direita, né? Mas assim, em relação a esse caso, levantou a cabeça, parou até de ver o que estava vendo ali. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que a religião é um negócio sério, principalmente quando a gente pega o caminho do fundamentalista, né? Então, como por exemplo, a nossa verdade é uma pessoa.
O fundamentalista cristão, ele está preso basicamente ao texto e não à pessoa. O islâmico, por exemplo, né, você vai reparar que em relação à questão da experiência do cara, assim, não, peraí, vamos fazer isso aqui porque Deus quer isso aqui. E assim, não se para pensar, peraí, e as pessoas inocentes? Ah, mas eles também matam os nossos inocentes, o que não é mentira, né? Ou vocês acham que nesses bombardeios aí a gente só acerta vilão, né? A gente sabe que não é bem assim. E aí, mas observa bem, tá todo mundo do lado do bem, todo mundo do lado do bem, né? Então, não vamos muito longe. Estava conversando com a minha esposa sobre a questão, né, da guerra na Palestina. Então você verifica, há um tempo atrás os judeus não tinham nada, em 1948 eles agora têm, só que aí eles querem ter tudo que eles tinham na época do Novo Testamento. Aí nisso é o seguinte, ó, não dá porque agora está cheio de árabe aqui, vamos tomar porque é nosso, Deus deu. Aí nessa brincadeira quanta gente morre? E eu pergunto, será que Deus precisa do meu favor para restituir alguma coisa? E se eu perdi por quê? Não foi porque eu dei mole? Mas aí você percebe que, olha como é que por causa da religião, olha quanta coisa acontece. Não vou muito longe. Entre nós mesmos, no nosso próprio ambiente. Olha a guerra que às vezes tem entre pentecostal e tradicional. Ou tradicional que bate palma, tradicional que não bate palma. Tradicional que fala boa noite, tradicional que fala paz do Senhor. Ou graça e paz, né? Tem um pessoal aí que é diferente. Aí nesse caso aí, né? É outro nível, né? Aí em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que assim, em nome de Deus a gente pode fazer um monte de coisa boa, mas um monte de coisa ruim também. Então a gente precisa entender um pouquinho por que as pessoas pensam como pensam e a ideia que elas têm daquilo que Deus está realmente esperando delas. Porque tem muita gente que está fazendo coisa realmente acreditando que Deus está fazendo. Tem pilantra, mas tem muita gente que está acreditando mesmo. Então, por exemplo, ouvimos falar de católicos e protestantes em conflito na Irlanda do Norte. A gente já viu muito isso em jornal, né? Tá dando para entender? Cristãos contra muçulmanos nos Balcãs, atrito entre muçulmanos e hinduístas na Índia, guerra entre hinduístas e budistas no Sri Lanka, nos Estados Unidos e no Japão, seitas religiosas extremistas que já praticam ato de terrorismo. Ao mesmo tempo, representantes de diversas religiões promovem ajuda humanitária aos pobres destituídos do terceiro mundo. É difícil adquirir uma compreensão adequada da política internacional sem que esteja consciente do fator religião. É aquele negócio, todo mundo trata a religião como se fosse coisa nenhuma. Mas se você botar na balança, religião é coisa séria beça. As pessoas morrem e vivem por causa de religião. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. Continuando, né, um conhecimento religioso sólido também é útil num mundo em que se torna cada vez mais multicultural. Muitos de nós viajam para o exterior, entrando em contato com sociedades que têm valores e modos de vida, ao mesmo tempo que imigrantes e refugiados chegam à nossa própria porta, confrontando-se com um sistema social que lhes é totalmente estranho. É como, por exemplo, imagina, vamos pensar, deixa eu ver, isso, quem está com, a mulher que está com o braço mais de fora aqui é a Gessi. Imagina de repente a Gessi vai lá para o Oriente, naquele monte de muçulmano, ela vai chocar desse jeito. Deu para entender? E é o seguinte, aqui é a coisa mais natural do mundo. Aí suponhamos que de repente Gessi vai lá querer falar alguma coisa, quer ter contato com a sociedade, quer compartilhar o evangelho, quer ganhar amizade, não vai conseguir. Entende? É como, por exemplo, eu lembro quando eu dirigia uma congregação na favela do Dique, eu era batista, e a gente como batista pelo menos está acostumado o quê? O batista anda de bermuda, alguns de camisetinha, alguns sem camisa, né? Aquele negócio todinho. Eu lá no Dique, eu andava de calça comprida com chinelo. Porque na hora que passava, seja alguém do lado A, seja do lado B, é o irmão. Ou seja, eu sabia que não fazia diferença nenhuma para Deus, mas na compreensão daquele ambiente, naquela época, fazia. Até hoje? Até hoje? Isso eu não sei, né? Porque
Bota chinelo de humilde. Chinelo de quê? De humilde. O que é isso? Humilde. Então o que acontece? Diante dessa situação, chinelo de weird, eu vou saber o que é. Então, aí por exemplo, além disso, né, disso ser útil no mundo multicultural, o estudo das religiões pode ser importante para o desenvolvimento pessoal do indivíduo, né, conforme nós falamos aqui. Se você entender um pouquinho a respeito da religião do outro, isso vai com certeza te ajudar até no teu relacionamento com o outro. Por exemplo, tem muito evangélico que fala assim: quando o testemunho de Jeová for na sua porta, é só chamar para orar que eles vão embora. É porque na cabeça dele você está orando para o diabo, porque você não está falando com Deus do jeito certo. Você não está se dirigindo a Jeová Deus. Você está falando com outro Deus aí, até porque você crê na Trindade, e para eles Trindade é triteísmo. Então, de repente, você pensa que está abafando e não está. E entende a importância de você contribuir, né, de você colaborar? Eu lembro, por exemplo, de um papo com uma amiga que era candomblessista, que ela fez uma defesa acadêmica de um texto dizendo: Exu não é o diabo. E aí o que acontece? Claro que se eu dissesse isso numa igreja, ia ter um monte de gente me tacando pedra, né, dizendo que eu deixei de ser crente, aquele negócio todinho. Só que, por exemplo, na cosmovisão iorubá, não tem essa ideia de Deus e diabo igual a cosmovisão cristã. Então o que acontece? Por exemplo, na compreensão deles, não existe isso. Isso existe na nossa. Então, antes de fazer qualquer coisa, é importante o quê? Conversar com a pessoa, entender o lado dela. Aí alguém vai dizer assim: não, mas não existe o diabo. Existe. Só que, por exemplo, você não vê o Novo Testamento se preocupando em dar nome aos bois. Ou seja, principado, potestade, dominadores pode estar dentro da nossa igreja. Mas não é? Entende? Aí todo mundo, é como eu falei, por exemplo, já falei isso aqui até uma vez há um tempo atrás, né? Digamos, todo mundo vai ter dificuldade em falar de Xangô, mas ninguém tem dificuldade de falar de Thor. Ninguém tem dificuldade de falar de Zeus. Ninguém tem dificuldade de falar de Afrodite. Aí percebe que é o seguinte: o que se inculca no cara do culto afro? Que a gente está discriminando o cara. Por que os deuses brancos a gente não discrimina? Tá dando para entender? E assim, eu não sei se dá para perceber que assim, eu não vou entrar no mérito se existem demônios em cultos de outras religiões. Eu só estou dizendo que assim, quando a gente tem um pouquinho de, um pouquinho de empatia, de proximidade, a gente consegue inclusive ter respeito no diálogo. E aí nisso que a pessoa percebe que você a respeita, ela começa a querer também saber de você, por que você crê no que você crê, e aí você conta. Simplesmente assim. Deu para entender? Aquele caso, cara, olha só, eu não creio em Xangô, não sou devoto de São Jorge, porque para mim isso não faz sentido, entende? Só que o que acontece, por exemplo, eu não vou pegar o caminho de que só na religião do A, do B e do C que pode ter uma atuação demoníaca. Eu preciso lembrar que, por exemplo, eu no púlpito manipulando vocês enquanto prego, eu estou a serviço de Satanás. Sim. Eu abrindo a Bíblia para oprimir pessoas, eu estou sendo usado pelo diabo. Eu assumindo cargo na igreja para puxar o tapete dos irmãos, eu estou sendo o quê? Está dando para entender? E quando Paulo escreve não deis lugar ao diabo, significa que o crente pode dar lugar ao diabo. Pedro deu até para que não deu. Está dando para entender? Se ele está dizendo não deis, é porque isso pode acontecer. Qualquer um, né? Aí observa bem, quando eu penso assim, eu sou mais humilde na hora de falar dos outros. Eu tenho uma amiga que é testemunha de Jeová. No sábado retrasado, não sou na minha casa. Tá dando para entender? E aquela questão de que é o seguinte, por exemplo, no relacionamento com a sua amiga, ela tem a chance de ver o seu testemunho sem palavras. Sim, inclusive ela conversa comigo sobre a Bíblia. Eu falei para ela que estava usando a Bíblia
Jeová, ela levou uma novinha. Eu não dei presente. Tá dando para entender? E assim, é importante. Oi? Você falou que ela morou em outro. Não, ela não. Aí o que acontece? Ela tem que conhecer a salvação. Vai custar A menina tá falando um negócio sério. Tá vendo? Gente, brincadeira não. Aí, então, ou seja, é importante a gente ter essa compreensão. Por quê? Porque as religiões têm a ver com o desenvolvimento pessoal das pessoas. O que elas entendem como certo ou errado, o que elas devem fazer ou não podem fazer, tem a ver com a religião que elas têm. Então, às vezes, tem coisas que você vai querer orientar alguém, mas que assim, a pessoa ela não vai atender, porque aquilo tem a ver com a fé dela, com a questão mais íntima dela. Agora, se você não parar para pensar nisso, aí você, por exemplo, de repente está na escola, você é um professor, você detona com a religião daquela criança que vai se trancar. Domingo, eu tenho um pastor que eu trabalhei com ele, e ele esteve lá em casa. Ele falou uma frase que aquilo ali eu falei, realmente. Ele falou, já reparou que a maioria dos pregadores diz assim, olha para Jesus, mas não olha para mim. Eu falei, já ouvi, pastor. Ele está errado. Olha para Jesus e olha para mim também. Mas é. As pessoas têm que ver Cristo em mim. Olha, tem muito crente que fica chateado quando eu falo isso, que é o seguinte: eu olho para Jesus como autor e consumador da minha fé. Sim. Ou seja, ele é o meu alvo. Mas eu olho para o meu irmão, como Paulo disse, sede, pois, meus imitadores. Ah, mas é Paulo era ser humano igual a mim. Então também quando disser, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer o que eu faço, então eu tô fora, eu sou perfeito, Paulo é todo estragado. Tá dando pra quando interessa a gente pega um negócio emprestado, né? Quando não interessa, né, é mais ou menos por aí. Então, né, que a gente possa ver isso. Não, olha para mim sim. E quando eu estiver errando, olha para mim como alguém que está se arrependendo, se humilhando, se consagrando, se reconsagrando. Se nós somos reflexos de Jesus, as pessoas têm que ver, não é? Mas não é? Ou você não está seguindo Jesus então, aí assume logo, beleza, né? Então é importante ver isso. Aí